buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim Deus quer fazer também na nossa vida. Olha, eu quero ler com vocês aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 em diante. Tem aqui para a gente um ensinamento muito importante, para as pessoas que querem crescer, prosperar, ter sucesso, êxito naquilo que Deus colocou na mão delas. Se você é essa pessoa que diz, pastor, eu quero crescer, quero ser uma pessoa que vai glorificar a Deus, que vai ser uma pessoa que vai dar glória a Deus. Não estou dizendo que você vai ser uma pessoa rica, mas vai ser uma pessoa como nós vemos nesse testemunho, que teve a prosperidade. Porque tem gente que pensa que prosperidade é só ser rico, é só ser milionário. Não, prosperidade é você ter sucesso em todas as áreas da sua vida, é você ter dinheiro para você viver bem, para poder dar uma boa condição de vida à sua família, morar bem, ter a casa própria, ter um carro bom para andar, boas roupas, poder ofertar na igreja, ser um coluna da obra de Deus, ajudar as pessoas que quando precisam você está sempre podendo ajudar. Essa pessoa que Deus quer fazer de você. E Deus vai fazer se você se preparar. Nós vemos aqui o caso de Davi. Davi não chegou no lugar de rei, uma posição importante por acaso. Tem gente que acha que pessoas chegam aonde chegam por acaso, por sorte, né? Tudo é uma questão de preparação. Tudo é preparação. Nós vemos na Bíblia muitos casos de pessoas que se prepararam para chegarem no lugar que Deus pôde abençoar, que Deus pôde fazer dessas pessoas grandes, usadas por Ele na sua geração. E Davi foi uma dessas pessoas. Ele tinha virtudes, tinha características nele que faziam dele uma pessoa de destaque. Como Deus quer fazer nesses dias, quer levantar nesses dias pessoas que vão se destacar nessa sociedade, que vão ser pessoas que vão iluminar, vão ser o sal, vão ser uma bênção. O Davi tinha isso na vida dele, não foi por acaso que Davi chegou no trono de rei. Primeiro era o coração dele, de temor a Deus, de respeito a Deus, a palavra, e também outras que nós vamos ver aqui. Diz assim, no livro de 1 Samuel 16, 14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado da parte de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos busquem e tragam à sua presença um homem que saiba tocar harpa. E será que quando esse espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará a harpa e o Senhor se achará melhor. E disse Saul ao seu servo, buscai-me um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Davi tinha uma característica nele e fazia ele se sobressair, né? Tinha um dom que era de tocar harpa. E quando Saul, que ficou aqui atormentado por um espírito maligno, porque o Espírito de Deus tinha saído dele, se retirou dele. Porque no capítulo anterior nós vemos ali a rebeldia de Saul, a desobediência a Deus, e Deus então procurou outra pessoa para colocar no lugar de Saul. Saul se tornou rebelde à voz de Deus. Deus não pode trabalhar, colocar alguém na posição de rei, aquela pessoa que não ouve as direções de Deus. Então Deus procurou outro, que depois nós sabemos que foi Davi. Mas aqui foi o início de Davi. Saul estava endemoniado, com o espírito maligno atormentando. Então os seus servos disseram, Senhor, mande buscar um homem, alguém que saiba tocar bem a harpa. E quando essa pessoa tocar a harpa, o espírito que te atormenta sairá. Então, o que aconteceu? Saul, ouvindo isso, disse a eles, né? Então, trazei-me essa pessoa. Então, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa, é valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de boa aparência e o Senhor é com ele. Tudo começou aqui, Davi foi lembrado, primeiro, ele sabia tocar, ele tinha preparação. Como eu estava falando hoje lá no início do programa, de Isaías 54, Deus estava falando para o povo, olha, ampliem
o lugar da habitação de vocês, aumentem as barracas, se preparem, porque vocês vão crescer, o território de vocês vai ser maior. Davi, ele tinha essa preparação. Davi, ele foi preparado para ser rei, para ser grande. Preparado lá nas malhadas, cuidando das ovelhinhas, sendo fiel, sendo alguém leal ao seu pai, ao seu trabalho, fazendo bem feito aquilo que ele fazia. E também ele tinha esse dom de tocar harpa. Ele era o melhor daquela região, porque se o rei, preste atenção, entenda, se o rei precisou de alguém que tocasse harpa, e ali os seus servos, que conheciam todos daquela terra, conheciam a fama de todos, lembraram de quem? Lembraram de Davi. Por que que lá no palácio do rei foi falado o nome de Davi? Tinha tanta gente, tantos tocadores de harpa, mas por que que Davi foi lembrado? Porque disse aqui, Davi sabe tocar bem. Era um jovem, não tinha muita experiência na vida ainda, mas estava já sendo preparado. Nessa área de tocar harpa, ele já dominava. Podia dar na mão dele a harpa que ele tocava ali, começava a tocar, e a unção de Deus, que Deus habita no meio dos louvores, e ali aquele espírito maligno que havia na vida de Saul, saía, acalmava ele. Mas Davi tinha essa unção de Deus, essa capacidade, essa preparação. E é isso que nós temos que buscar. Essa preparação para os lugares maiores. Deus tem coisas maiores para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Davi começou como pastor de ovelhas, que ficava lá atrás de todo mundo, escondido, mas não era para sempre. Entenda, o que você vive hoje, talvez você pode estar começando num trabalho, você pode ser o menor lá hoje. Você pode ser aquele que é mandado por todo mundo. Mas faça um bom trabalho, seja um bom profissional, faça como Davi, ele sabia tocar bem aquilo que ele tinha na mão, ele fazia o melhor. Que você pode também chegar no lugar de destaque, você vai poder ter um salário maior, vai poder ter uma renda maior, vai poder viver melhor, dar uma boa condição para a sua família. Mas é necessária essa preparação. Aí tem gente que está acomodada. Davi não parou no tempo, Davi sempre evoluía. E além de Davi tocar bem, os servos, a fama de Davi, veja, Davi tinha uma fama. Qual é a fama que você tem? Claro que a gente não tem que se preocupar com o que todo mundo diz. Se a gente for se preocupar com tudo que as pessoas falam a nosso respeito, a gente não sai de casa, não é verdade? Mas é importante perceber qual é a fama que você tem. O que as pessoas lembram de você? Ah, eu preciso de um profissional para essa área, de alguém que venha fazer esse serviço. Será que vão lembrar de você? Você é uma pessoa que faz bem feito o trabalho? Que quando pega na mão, dá certo, resolve? Ou às vezes é aquela pessoa que é lembrada, fulano, chamei ele para fazer o serviço aqui, ou eu fui lá e não fui bem atendido e não gostei e tal. É aquela pessoa que nunca vai conseguir lugares melhores, maiores, posições de destaque, porque a pessoa não evolui, não faz bem aquilo que Deus deu na mão dela. Davi, porém, foi lembrado como disse aqui, os servos disseram a Saul. Então respondeu os servos, conheço Davi, que sabe tocar bem, ele é valente. Outra virtude de Davi, ele era um homem valente, um jovem valente. Ele não tinha medo, não. Tem gente que tem tido medo das oportunidades que estão chegando. Não tenha medo. Homem de guerra, sisudo em palavras. Ele era um homem que não tinha medo da guerra, não. Ele, se tivesse luta, ele ia e vencia com Deus. Sisudo em palavras, sabia se colocar com as palavras. Nós precisamos de boa aparência, onde chegava ali, ele mostrava a bênção de Deus e o Senhor era com ele. Essa é a virtude que nós mais precisamos, ter Deus ao nosso lado. Não adianta preparação, não adianta você saber fazer, não adianta você dominar a situação, ser o melhor, mas sem Deus você não pode nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você pode fazer, acontecer, chegou, você, como diz aí, você é o cara, mas se você não tiver Deus, faltou o mais importante. A Bíblia diz que em vão edifica cidade, trabalho. Se a pessoa que trabalha, se Deus não estiver edificando aquela casa, né?
É necessário ter Deus ao teu lado. E você vai ter a vitória. Deixa eu fazer uma oração por você. Quem mandou o nome aqui no WhatsApp, quem está me assistindo agora, pelo Facebook, pela televisão, se prepare. E você vai ver o quanto Deus vai mostrar para você as oportunidades que Ele tem para a sua vida. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que me assiste nessa tarde. Hoje, segunda-feira, nós pedimos a Ti, manda as bênçãos sobre esse povo, sobre quem está agora orando, pedindo uma bênção de prosperidade, uma porta aberta, pessoas que não aguentam mais essa vida de sofrimento. Pai, vem para mudar a história dessa pessoa. Algumas pessoas talvez estão acomodadas, e hoje eu vim aqui para dizer isso, Pai, que algumas pessoas não estão indo além porque se acomodaram, porque pararam de crescer, de aprender, de buscar conhecimento, porque o Senhor tem mais para essa pessoa, mas não vai depender mais do Senhor, vai depender dessa pessoa ir atrás, se esforçar, e o Senhor vai estar ajudando ela. Como nós lemos hoje no Isaías 54, o Senhor dizendo ao povo que tinha muita terra para eles conquistarem, que eles iam avançar, mas era necessário que eles alargassem o lugar da habitação deles, aumentassem o território, aumentassem as barracas, não ficassem acomodados. É assim também, Pai, nós não podemos estar acomodados, não podemos parar e achar que tudo não tem mais jeito, ou já está bom. Não, Pai, o Senhor tem mais para que possamos crescer, possamos ser uma bênção para a nossa família, financeiramente, profissionalmente, crescer, ajudar a sua obra e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pai, eu abençoo a cada pessoa nessa tarde, eu quebro a ação do inimigo que tem feito essa pessoa sofrer, que tem feito essa vida estar debaixo de uma opressão, de uma obra do diabo. Eu quebro essa obra e digo: mal, solte essa pessoa, porque eu sou ministro de Deus e eu te repreendo, e eu digo: mal, vai embora, em nome de Jesus, e que todos sejam abençoados, Pai. Pai, pessoas mandaram aqui o nome pedindo oração, por pessoas que vão fazer cirurgia amanhã, pessoas que precisam de uma porta de emprego. Conceda a bênção a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Tome posse da sua vitória, do seu milagre. Eu orei com fé. Você orou? Então pode ter certeza que uma grande bênção de Deus vai se manifestar. E depois você vai contar um grande testemunho